Bom, pessoal, vocês conseguem ver aí os slides? Sim. Nenhum positivo aí que daí eu já começo já a aula. Sim. Opa, pera aí. Deixa que tem uma outra pessoa querendo entrar aqui. Não, não tem. Bom, pessoal, então nessa aula a gente vai falar sobre controle de qualidade, mas não vai ter muito aquele escopo da aula que a gente teve anteriormente, que a gente falou sobre testes mecânicos, dosimétricos e de qualidade, né? Essa aula ela vai ser um controle de qualidade geral, né? Ela vai funcionar da seguinte maneira: se você fosse o supervisor do seu serviço de radioterapia, né? E você tivesse que gerenciá-lo, como que você faria para não perder nada de vista? É mais ou menos isso. Então, a gente vai falar sobre várias rotinas que são inerentes aí do supervisor, que geralmente teria que fazer o administrador, né? O físico supervisor e o responsável técnico, mas geralmente acaba quase que todas as tarefas, né, caindo na mão do supervisor de proteção radiológica. Então eu vou mostrar para vocês como é que são essas rotinas, né? Eu espero que essa aula seja bem dinâmica e rápida também, né? Mesmo porque a prova de vocês eu vou fazer online, né? Em mais ou menos uma semana eu vou fazer essa prova e vou divulgar no portal da FABA para vocês, tá bom? Então é isso. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, vocês podem interromper a hora que vocês quiserem, tá ok? Então vamos lá. Esse ano nós não tivemos a maioria das instalações, creio que 100%, não tiveram a inspeção da CENEM, né? Então uma vez ou duas vezes por ano a CENEM vai na sua instalação para inspeção. Para que serve essa inspeção? É uma inspeção de qualidade, para ver se seus dosímetros estão calibrados, se os relatórios estão todos em dia, se todas as rotinas inerentes do serviço de radioterapia encontram-se em dia. Então, para deixar isso bem dinâmico, eu peguei o requerimento da minha própria instalação, claro que já tudo preenchido, né, para ficar mais didático, e eu vou esmiuçar para vocês cada uma dessas informações que o supervisor tem que ter, né? Então vamos lá, eu não vou ficar lendo linha por linha, né? Porque algumas são autoexplicativas, né? Mas nesse primeiro slide eu trago para vocês, por exemplo, o número do ofício, o último ofício da autorização de operação. Toda instalação radioativa ela tem que requerer uma autorização de operação a cada 2 anos, né? E aí sempre 3 a 6 meses antes você já faz aquela renovação perante a CENEM. Toda renovação de autorização de operação ela é feita pelo próprio site da CENEM, tá? Então você vai lá, renovação de autorização de operação, paga uma taxazinha que para radioterapia creio que seja R$380, né? Você tem que ter todas essas informações. É importante que você seja bastante organizado, porque a quantidade de informações que a CENEM vai te pedir no dia dessa inspeção é tão grande que às vezes você não sabe onde é que está o dosímetro, o relatório de preventivas. Então é bom você ter um armário ali só para você guardar essas coisas, para você pegar de imediato, né? Por exemplo, veja só
por exemplo, o CNPJ da instalação, né? A gente tem que o CNPJ da instalação tem que estar no plano de radioproteção, né? No plano de radioproteção nem sempre está à vista, né? Então, lá nesse armário você já pega, já mostra esse CNPJ, né? Nesse caso você preenche. Bom, e aí você mostra lá pro técnico, né, da Senem que vai te inspecionar. Então, lá no site da Senem, você consegue pegar o número de matrícula da sua instalação. No caso, eu peguei da minha aí, né, 13170. Eu até disponibilizei o link lá para que aí vocês podem olhar todas as instalações que estão autorizadas pela Senem, né? E o prazo de validade da autorização de operação. Se vocês repararem aqui, ó, lá no site da Senem tá 1/6/2021, né? Essa autorização de operação. Então já tem que ficar atento aí uns 2 meses antes, em abril, já providenciar essa renovação, porque esse trâmite de você mandar todos os documentos e serem analisados lá pela Senem demora mais ou menos um mês, né? E se você manda uma semana antes, possivelmente a sua instalação vai ficar uns 20 a 30 dias sem a autorização de operação. Isso é muito perigoso, porque se você receber uma inspeção, por exemplo, do município ou da Anvisa, não vai ter como você falar, é que eu mandei para lá, só que eles ainda não me mandaram a autorização de operação. E aí o cara, não, mas por que você não mandou antes? Então você tem que estar sempre atento às datas, né? Nesse caso, da sua renovação de autorização de operação, ok? Então vamos lá. Nesse relatório da Senem também, quando o inspetor for lá, ele vai querer conferir quem é o responsável técnico, quem é o diretor do serviço, né? Que é o radiocologista, e o seu substituto. E aí ele vai verificar esse número aqui, ó, chamado CB, tá? O CB é um registro do radiocologista perante a Senem de que ele pode exercer essa função de responsável técnico, né? Então, até se vocês repararem aqui, tem aqui do Dr. Campbell, né? Já vai vencer, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, esse laser aqui é mais bonito. Já está vencendo. Já avisei a ele há um mês atrás, antes de sair de férias, né? Então, responsabilidade dele renovar isso aí. E aí, às vezes a gente também tem que ser um pouco babá, né? Porque a gente tem que fiscalizar tudo, porque realmente a pessoa esquece, né, que tem que renovar. Tá, então, do supervisor de proteção radiológica, do substituto, né? Eu esqueci de falar aqui no slide anterior que para você ser responsável técnico não basta apenas você ser médico radiooncologista, né? Você tem que fazer a prova de título da Sociedade Brasileira de Radioterapia, e dentro desta prova da Sociedade Brasileira de Radioterapia tem a prova da Senem também. Então você precisa da aprovação nas duas provas. Uma vez que você obtém a aprovação, você preenche um formulário e envia esses certificados para a Senem, e a Senem vai te gerar esse CB. No caso do supervisor de proteção radiológica, só é necessária a prova da Senem, mas geralmente em todas as inspeções que eu participei, eles exigiram dos supervisores essa prova de título da BFM, apesar que não tem nada em norma sobre essa exigência, mas eles exigem isso. Isso tem um pouco uma questão de reserva de mercado, né? Até uma coisa assim boa, né,
para manter a qualidade da formação, né? Isso vai acontecer para vocês também com a prova de dosimetrista, né? Vocês vão ter que estudar bastante para obter o título. Até recomendo que vocês façam, né? E aí quando vocês tiverem, né, não vai ser qualquer pessoa que vai poder daqui a algum tempo, né? Eu acredito que os 3 ou 4 primeiros anos do dosimetrista aí de título seja para formar recursos humanos, né? Depois isso provavelmente vai se tornar uma exigência. Então a prova de título, né, ela vem mesmo para criar uma qualidade, né, de recursos humanos que a gente tem, né? Então às vezes as pessoas me perguntam, né? Para ser supervisor de proteção radiológica só precisa tem que ser físico, né? Mas quando você vai na norma lá 7.01, os requisitos necessários para obter, né, esse título, né, de supervisor de proteção radiológica, a gente vê que a formação é muito ampla, né? A gente tem ciências biológicas, ciências da saúde, radiológicas, né? Enfim. Só que existe um outro porém que torna a coisa um pouco mais difícil. É que quando tem a inspeção lá da CENEM, às vezes o inspetor pode perguntar, né? Mas você tem a prova de título da BFM? E aí quando ele pergunta isso, só quem pode ter o título da BFM é físico. Então assim, se você tiver uma outra formação, você pode ser supervisor de proteção radiológica, mas você não pode ser um especialista em física médica, né? Que isso só o título da BFM dá. Então, para o serviço, né, é melhor que você contrate o físico, porque ele já teria que vir com o título de supervisor e com a prova da BFM, né? Bom, então, para você fazer essa prova de título de supervisor, além da sua formação, né, no caso, por exemplo, do tecnólogo ou do biomédico, né, de ciências da saúde ou ciências radiológicas, você precisa provar para a CENEM que você tem um tempo de experiência de 350 horas, e isso, até uma vez um dos inspetores me falou que eles conferem através do dosímetro da pessoa, né? Eles vão lá, acessam eles devem ter algum histórico, alguma coisa que eles acessam e conseguem ver. Isso aí é para impedir que aconteça certo tipo de procedimentos, aquele velho jeitinho brasileiro, né? De você chegar aí pro seu amigo e perguntar assim: olha só, não dá para você fazer uma carta para mim me dando 350 horas para eu fazer a prova de supervisor, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, quando você faz a sua inscrição, a CENEM ela faz essa busca, né, no histórico de doses, para ver se você realmente tem essas 350 horas, né? Bom, então esse tipo de essa área, né, de que você vai prestar, que você prestaria essa prova, é o supervisor do tipo classe 1, né? E a gente tem aqui, isso foi extraído da própria norma, várias áreas, né, onde a CENEM ela exige esse título de supervisor, né? A gente tem usina de enriquecimento isotópico, né? Na área de classe 2 a gente tem medicina nuclear. Veja que para você ser supervisor, né, em medicina nuclear, o número de horas é bem menor, né, do que a instalação de radioterapia, né? Ou seja, cada área com as suas particularidades, né?
Bom, do requisito para aprovação, né? Você vai fazer 2 provas, uma prova escrita, que é de múltipla escolha, né, objetiva, e uma segunda prova que envolve conteúdos mais específicos, que também é objetiva, e uma parte discursiva, né, versando mesmo sobre aspectos específicos de radioterapia, né. Para você ser aprovado, você precisa ter uma nota igual ou superior a 7, né? E para você ter a prova, esse parágrafo único ele entrou há pouco tempo, né? Para você ter a prova 2 corrigida, você precisa obter essa nota 7 na prova 1, né? Senão eles nem corrigem a prova 2. Ele também vai te perguntar, né? O inspetor, né? Ele também vai te perguntar a carga horária dos médicos, né? Também a carga horária dos físicos. Veja que o físico, além do RT, ele tem o chamado RA. Esse RA você obtém quando você faz a prova de especialista, né? Em física médica, né? Para você obter esse RA, você tem que ir na norma 6.01, né? E lá ele te diz o como que você pode obter isso, né? Então você tem que passar na prova de especialista. Quando você receber o certificado, você pega esse certificado, digitaliza, né? Ou faz uma cópia e manda para eles, e em um mês ou 40 dias eles vão te mandar esse número RA, né? Eles vão te perguntar também do seu histórico, o histórico de doses, o contrato. Eles vão querer também ver o contrato, né, para ver se você tem esse contrato de monitoração individual. É para verificar, né, se todos os IOEs que trabalham, né, com radiação ionizante estão sendo monitorados, e como é que está esse histórico de doses, né? Quando você faz esse contrato, você tem autorização para entrar no site da Sapra, no nosso caso, mas existem outras empresas, né? E a Sapra, ela já disponibiliza um link para você, onde você pode baixar o histórico de doses de todos os funcionários ao longo do ano. Então, para facilitar a inspeção, o que eu faço? Eu tenho sempre esse histórico, né? Mês a mês eu deixo lá uma cópia e deixo no livro os últimos 5 anos, né? Ele pede isso, né? Os últimos 5 anos lá do histórico de doses, né? Então veja que o número de informações vai aumentando, né? Já tem um livrinho lá para o plano de proteção radiológica, né? Então tem que ter mais um livrinho lá para o teu histórico de doses, né? E se uma pessoa, né, passou de algum limite de dose, né? Porque é difícil passar de um dosímetro registrar, né, uma dose acima do limite, né? Porque se registrasse todo mês, teria algum problema com a blindagem da instalação, não é? O que acontece é que às vezes a pessoa deixa o dosímetro cair lá dentro, esquece o jaleco dentro da sala de tratamento. Então pode acontecer em 1 ou 2 meses no ano a dose vir acima daquele limite que é aceitável, que eles colocam não se aplica, né, o NA, né? Mas enfim, se isso acontecer, se essa dose for maior que esse limite, você tem que ter um livrinho para fazer o registro do dia que isso aconteceu, né? E aí você tem que fazer uma cartinha, dá para o IOE assinar, né? O IOE assina, e aí você pega essa carta e cola lá no livro, né? Que aí pode ser que num desses dias
Aí o inspetor veja, peraí, mas nesse mês aqui, por exemplo, de abril, a dose está acima do limite aceitável. Aí você tem que ir lá no livro e mostrar para o inspetor, olha, nesse dia fulano esqueceu o jaleco dentro da sala de tratamento e aí foi irradiado, né? Isso aí eles até falam para a gente, né? É mais para segurança jurídica da instalação do que para a inspeção em si, né? Porque, sei lá, a pessoa pode ter, depois que ela se aposentar, ela pode ter um problema de coração e na cabeça dela ela achou que isso era proveniente daquela dose que ela recebeu, né? Que não tem nada a ver, mas tendo essa carta, a instalação radioativa, ela tem uma segurança jurídica, né? Bom, então a gente tem aí o registro dos profissionais monitorados, né? Médicos, físicos. A gente não tem dosimetrista, mas eu estou lutando para colocar pelo menos um lá, né? Que é importante. Aí a gente começa com sim e não da vida, né? Da questão dos IOEs, né? Então a gente vai ter várias perguntas ou várias afirmativas que a gente vai ter que dizer sim ou não, né? Aí ele vai perguntando o envio do relatório da empresa a cada 2 meses. O local de guarda dos dosímetros é adequado? Porque os dosímetros eles têm que ser guardados na chamada área livre da instalação. Não faz sentido você colocar os dosímetros na área controlada, né? Onde existe uma probabilidade maior de ter uma dose ali, um background, alguma coisa assim que deixe um registro ali que é inadequado, né? Esse registro desse dosímetro tem que ser quando ele está pendurado lá no seu peito, quando você faz o procedimento de entregar a dose no paciente, quando você está no comando do acelerador, né? Para ver se tem alguma coisa de errado, né? Então, dosímetro tem que ficar sempre na área livre, né? Possui o registro de dose acumulada deste ano. Esse registro é o que eu tinha falado para vocês. Quando chega no final do ano, a gente sempre gera aquele registro do ano anterior. Por exemplo, agora eu estou em 2021. Então, eu vou ter que, depois das férias, eu vou ter que ir lá e vou ter que gerar o registro das doses de 2020. E já pego e já coloco lá. Por quê? Quando a gente tem essa questão de gerar antes, né? É para você não deixar tudo para a última hora, porque é muita coisa. Por exemplo, a gente está no item 3 e aí a gente só vai, né? A gente vai até o item 12. Se você providenciar isso tudo na hora da inspeção, vai ficar muito confuso, vai ser muito tempo. Às vezes o inspetor pode acabar se aborrecendo e aí o bicho pega, né? Então é sempre bom você ter tudo atualizado e não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, né? Então ele faz umas perguntas que são óbvias, né? A nível de proteção radiológica, por exemplo, todos os IOEs são monitorados? Sim, todos eles têm que ser, é obrigatório, né? Houve uma dose superior ao nível de investigação? Não houve, né? Registrou ou relatou ocorrência de dose superior ao nível de investigação? Bom, se você não teve dose, né, de nível de investigação, então essa pergunta não se aplica, né? E a outra, adotou medidas de correção e proteção, também não se aplica. Vamos ao item 4, né, que é grande. O livro possui registro de ocorrências radiológicas? É exatamente o que eu tinha falado para vocês. A gente tem um livro onde a gente coloca as doses dos últimos 5 anos e vai sempre atualizando a cada ano que passa, né? A gente teve ano passado 2 IOEs que tiveram a dose acima daquele limite aceitável, né? Aí nós tivemos que fazer 2 cartinhas, eles assinaram, a gente colou aquelas cartinhas nesse livro, né?
Existe registro de proteção, de monitoração diária do levantamento radiométrico. Esse levantamento radiométrico a gente faz com o monitor de área, né? O detector Geiger, né? Então, basicamente, quando uma instalação radioativa é construída, né, existe um projeto de blindagem. Nesse projeto de blindagem são colocados vários pontos ao redor da instalação. E aí, através do cálculo de blindagem, a gente faz uma estimativa da dose que vai chegar nesses pontos. Essa dose, ela tem que ser abaixo da dose para trabalhador. Mas a CENEM, até por motivos assim de proteção mesmo, ela só aprova o teu projeto se a dose estiver abaixo do nível do público. Então o que chega lá no comando do acelerador é dose de público. O que você deixa lá como área supervisionada, né? Porque o comando do acelerador, né, é uma área muito específica, você não pode deixar qualquer pessoa entrar, né? Já é uma área que você tem que ter um pouco mais de cuidado. É uma área onde você tem comunicação oral e visual com o paciente, né? Às vezes o paciente está nu ali na sala e aí a câmera está ligada, você não pode deixar que qualquer pessoa entre, né? Porque aí vai ver a pessoa nua, isso é uma invasão de privacidade. Então isso tem que ser muito bem controlado, né? Esse levantamento, então, uma vez feita essa estimativa da blindagem nesses pontos, né? A cada 2 anos você tem que ir lá com o detector, que pode ser um Geiger ou uma câmara de ionização, e fazer esse levantamento radiométrico. Basicamente, você coloca o gantry, né, do acelerador na pior condição, que seria o campo 40-40, né, e com o colimador a 45 graus. E aí você carrega uma dose e vê o quanto é que está chegando nesse ponto de cálculo, né? Isso é tudo para você ver se a blindagem continua íntegra após os 2 anos, né? Na verdade, a instalação, quase todas as instalações são feitas com concreto, então a possibilidade de haver uma mudança ao longo dos anos é bem pequena, né? Eu já fiz todos os levantamentos radiométricos lá do INGAR e nunca vi uma mudança em nenhum desses pontos onde foi feita a estimativa aí da dose, né? Então vamos lá. O plano de proteção radiológica está disponível na instalação, né? Então já é a questão daquele armário lá que você tem que colocar, né? Coloca o armário ou coloca num lugar visível e deixa o plano de proteção radiológica lá e não deixa ninguém levar para casa, né? Porque a pessoa leva para casa e esquece, né? Deixa o negócio lá. Se quiser consultar, pega, lê ali, mas deixa no lugar, né? O plano de proteção radiológica não basta só ter o plano de proteção radiológica, ele tem que estar assinado, né, pelo titular e pelo supervisor de proteção radiológica. Bom, o plano de radioproteção é uma coisa que todo ano acontece alguma coisinha e muda, né? Por exemplo, esse ano a gente fez a aquisição do 2º monitor de área, né? Aí teve que atualizar o plano para colocar esse novo detector lá, né? Porque o plano de proteção radiológica é o documento mestre da instalação, né? Então tudo que acontecer de mudança, entrou um funcionário novo, né? Que seja IOE, você tem que atualizar o plano, né? Então é uma coisa que você tem que estar sempre prestando atenção, né? Eu mesmo, quando fiz essa aula, eu vi que na minha instalação tinha uma área supervisionada, então já vou ter que atualizar o plano e colocar ali como área supervisionada, né?
Existe frequência de treinamento pessoal em proteção radiológica? O treinamento de proteção radiológica, segundo a norma, ele é realizado a cada 2 anos, né? E o treinamento em proteção radiológica, ele é realizado a cada ano. O treinamento em física médica, ele é realizado a cada 2 anos. Então, o que a gente faz lá na instalação? A gente faz anual o treinamento e coloca tanto proteção radiológica quanto física médica, né? Existe programa de treinamento em proteção radiológica, coementa, carga horária, nome dos instrutores? Aí você responde que sim, né? Que você tem que fazer um programa, tem que colocar lá o que você vai abordar no treinamento daquele ano, enfim. Isso foi uma coisa que a gente quase levou não conformidade, né? O atestado de saúde ocupacional dos trabalhadores. A gente tinha da metade dos funcionários, a outra metade estava desatualizada. Mas, para você ver, né? Ninguém prestou atenção nesse quesito, né? E aí passou desapercebido, né? Tanto pelo supervisor, quanto pela administradora, quanto pelo médico, né? Mas aí, em uma semana resolveu, né? Essa questão. E aí você tem que prestar atenção, né? Que a cada ano você tem que atualizar esses atestados de saúde ocupacional, né? Dos IOEs, né? Então, 2 coisas lá para os IOEs. Dosímetro, né? Registro de doses e os atestados de saúde ocupacional, né? Estão disponíveis no serviço plantas impressas das salas de tratamento? Isso geralmente o engenheiro que faz o projeto da instalação radioterápica, ele disponibiliza para você, né? Aquela planta toda bonitinha, impressa em AutoCAD, né? Então, só que ele disponibiliza para você, no nosso caso, a instalação está funcionando desde 1998, né? Então, mais um documento para ficar ali naquele armário que vai ser usado uma vez por ano, né? Isso não pode perder, não pode prestar, de preferência manejar com bastante cuidado, né? Porque você vai abrindo aquele papel e fechando toda hora, uma hora vai dar uma rasgada, vai dar uma amassada, né? Então tem que tomar bastante cuidado com esse documento, né? Se tiver uma cópia de backup, seria também bem interessante, né? E o memorial de cálculo, que é feito geralmente por um físico da radioterapia, né? Mais uma vez, existe a probabilidade de se colocar uma instalação radioterápica num terreno, né? Para você ter autorização para construir essa instalação, você tem que fazer esse memorial de cálculo, né? Onde você faz o cálculo da barreira primária, da barreira secundária. A barreira primária é aquela barreira que fica posicionada frontalmente ao gantry, né? Geralmente não, né? 100% das vezes essa barreira primária ela tem uma espessura maior do que a barreira secundária, né? Geralmente a espessura da barreira primária está em torno de 180 a 230 centímetros de concreto. Depende da energia, né? Quanto maior a energia, maior essa espessura de concreto, né? Bom, você também eu prefiro colocar no plano de radioproteção, né? Você também tem que definir as áreas, né, da sua instalação, se ela é livre, se ela é área controlada ou se ela é área supervisionada. Veja que eu falei para vocês anteriormente, né? O comando do acelerador, segundo a norma 6.10, ele é uma área supervisionada, né? E foi uma coisa que me passou desapercebido no plano, né? Quando eu chegar de férias, eu já vou cheio de ódio no plano e atualizar essa parte aqui. Bom, do levantamento radiométrico que é feito, então,
você pega o detector, né? E faz a estimativa da taxa de dose que está chegando em todos esses pontos aqui. Esses pontos foram sinalizados no slide anterior, né? Rampa de acesso à garagem, comando do acelerador, porta, banheiro dos funcionários, corredor, né? Tem toda ali uma sigla para cada ponto da instalação onde é importante fazer essa estimativa de dose. Veja ali que esse CS acho que é o comando, né? Comando do acelerador ali. Pegou uma dose quase de 20 milisievert por semana, né? Mas lembrando que esse 20 milisievert por semana é dose de público, né? Não é dose de trabalhador, tá? Bom, ainda sobre a questão do treinamento, eu costumo colocar lá no plano de radioproteção a ementa, né? Porque para a CENEM ou para a Anvisa não basta só você dar o treinamento, né? O treinamento vai ser sábado, venham todos. Aí todos vão, fazem o treinamento, né? E aí chega a inspeção da CENEM, vocês fizeram o treinamento esse ano? Sim, fizemos. Tá, e onde está registrado, né? Se você não tiver registrado, é como se você não tivesse feito, né? Então, a cada ano que é feito 2 ou 3 atualizações do plano de radioproteção, a gente vai atualizando, mesmo porque as aulas não se repetem todo ano, né? Eu prefiro, mas isso é uma escolha minha, né? Eu prefiro não repetir, né? Gosto de trazer coisas novas, né? De preferência coisas que sejam da rotina de tratamento da instalação, né? Não coisas muito particulares, apesar que eu acho que segurança e matriz de risco em radioterapia são coisas que sempre tem que estar presentes, né, no treinamento. Essa cultura de fortalecimento, né? De sempre estar alerta, sempre estar vigiando um ao outro, né? Não é vigiar porque você desconfia, né? É vigiar para você ser mais uma barreira, né? Existe relatório de auditoria externa independente dos parâmetros físicos dos processos? Sim. Isso basicamente é o seguinte. Vamos lá. Todo mês a gente tem que fazer a chamada dosimetria absoluta, testes mecânicos, uma série de testes que a gente tem que registrar, né, e colocar para ver se está tudo funcionando, se está tudo correto, né? E a CENEM também pede isso. Só que quem faz esse teste é o próprio físico ou pode ser o próprio dosimetrista da instalação. O que é essa auditoria externa independente? O INCA, ele tem lá o chamado SQRI, que é o Serviço de Qualidade das Radiações Ionizantes. Então eles têm um grupo de trabalho que é enviado para as instalações de radioterapia e eles levam a própria câmara de ionização, levam todos os dispositivos elétricos e mecânicos deles para fazer essas medidas, né? Como essa medida é feita por um órgão externo, eu sou do INGA, né? Eu estou sendo auditado pelo INCA, então é uma auditoria externa e independente, né? Então eles fazem essas medidas, mandam para mim, né? Olha, tua dosimetria está ok, parâmetros de simetria e planura estão ok, está tudo certo. E aí ele emite um certificado de participação dessa auditoria externa, né? Geralmente a gente coloca na parede porque é bonito, né? E isso para o paciente também é uma segurança a mais, né? Imagina só, você, sei lá, você ser o físico da instalação e ser o seu próprio auditor. Isso é uma coisa que não faz muito sentido, né? Não é uma barreira muito robusta. Para mim é uma barreira muito fraca, né? Quando você é auditado pelo INCA, né? Você não interfere em nada. Enfim,
eles têm os próprios dispositivos, então é mais robusto para o paciente isso, né? Eu costumo falar que depender das normas da CENEM e da Anvisa também, a segurança das instalações no Brasil, né? Eu considero robusta, né? Não considero muito robusta, né? Muito robusta aí já é um nível mais acima. Vamos lá. Existe registro de participação do radioterapeuta na ficha de tratamento dos pacientes na primeira sessão de tratamento? Então, isso aqui é o seguinte: segundo a norma, no primeiro dia, na primeira sessão de tratamento, tem que estar presente 2 técnicos, o físico e o radiooncologista, né? Só estar presente é o suficiente? Não, né? Tem que estar registrado. Então você tem que arranjar alguma maneira de registrar isso. O que a gente faz no Ingá, a gente tem um carimbo gigante lá. A primeira sessão de tratamento do paciente, dá aquela carimbada na parte de trás da folha, né? E aí nesse carimbo tem o dia, né? Tem o nome tem a linha dos técnicos, dos 2 técnicos, do físico e do médico. Dá aquela carimbada, todo mundo participa da primeira sessão, né? E isso fica registrado. Isso é uma barreira de tratamento, né? Porque a gente sabe que, apesar de todas as seguranças que a gente tem, que às vezes acidentes acontecem. Eu acho que outra pessoa está querendo participar aqui. Bem, então é isso, né? Os protagonistas, né, têm que estar presentes na primeira sessão de tratamento. Existe registro de revisão periódica do paciente pelo radioterapeuta. Então, o paciente está tratando semanalmente, ele tem que ter uma consulta com o radiooncologista para ele avaliar, né, se está tudo bem. Se, por exemplo, no tratamento de mama, como é que está a pele, né? Se não tem nenhuma dermite, né? Para dar aquela consulta, né? A consulta com o médico também gera uma segurança maior no paciente, né? O paciente gosta de sentar ali e conversar com o médico, né? Sentir que existe acolhimento, né? Nessa hora é muito importante todos nós termos bastante empatia, né? Essa revisão é realizada semanalmente? É o que eu digo para vocês. Não basta você cumprir a norma, você tem que registrar, né? Então, na ficha de tratamento lá, o médico, no dia dessa consulta, essa ficha sobe para o médico faz a consulta, dá a rúbrica dele, que ele fez a consulta semanal, essa ficha volta para o comando de tratamento do acelerador, porque ficha de paciente tem que ficar no comando, né? Na época que eu trabalhava na COIA, a ficha subia para o 3º andar, o médico esquecia de entregar, a ficha ficava lá, o paciente chegava, às vezes o paciente ficava aguardando 40 minutos até achar uma ficha, né? Era um negócio difícil. Quando chegou o sistema de gerenciamento, isso deu uma melhorada, né? Vamos lá. Existe registro na ficha de tratamento dos pacientes. Se existe o registro na ficha do paciente, se o planejamento dele, o planejamento é a parte de cálculo, revisão de doses, análise de DVH, né, cobertura da lesão, se esse planejamento foi feito pelo especialista em física médica ou se ele supervisionou, né, com uma segunda assinatura por conferência. Então, basicamente, vamos lá. O paciente chegou, realizou a consulta, né, com o médico radiooncologista. O médico radiooncologista avaliou e mandou o paciente para a tomografia. O paciente foi para a tomografia, realizou o procedimento de imagem. As imagens foram exportadas, né, para o sistema de planejamento. O físico puxou,
limpou o que ele tinha que limpar, né? Ou o dosimetrista ou o médico chega e faz o delineamento dos órgãos radiosensíveis, né? A parte de planejamento quase sempre é o físico que encabeça, né? O físico faz esse planejamento e entrega para o médico, né? Mas com a mudança do paradigma, né? Da dinâmica dos serviços de radioterapia, porque quando você tem técnicas avançadas, né, de radioterapia, como por exemplo VMAT ou IMRT, é mais difícil, né, você coordenar bem as tarefas. Pense, vamos lá. Um tumor de cabeça e pescoço, de nasofaringe, né? Que é um tumor grande, né? Dependendo do estadiamento, é claro. Vamos supor que o estadiamento tá avançado, né? Uma lesão que tem mais ou menos 20 centímetros de comprimento, né? E ela pega toda a região onde tem órgãos nobres, né? Então, um tumor de nasofaringe, por exemplo, você precisa fazer o delineamento dos 2 pulmões, precisa fazer o delineamento da tireoide, precisa fazer do globo ocular, né? Nervo óptico direito, nervo óptico esquerdo, quiasma, tronco, parótidas, submandibulares, mandíbula. Eu creio que sejam de 15 a 30 estruturas que você tem que delinear nesse tipo de tumor, tá? Então, geralmente o delineamento desses órgãos radiosensíveis leva em torno de 1h30 a 2 horas, dependendo do operador. Um operador bem treinado consegue fazer em 1h30 a 2 horas. Se o médico encabeçar isso, né, provavelmente ele vai deixar de atender o paciente. Se ele não atende o paciente, ele não traz o paciente para a clínica. Então, ao meu ver, nesse ponto, é muito mais vantagem você ter um dosimetrista, porque o dosimetrista ele pode encabeçar essa tarefa de fazer esse delineamento, e o médico, né, ele reserva o tempo dele para outras tarefas, né? E aí, é claro que isso não exime a responsabilidade do radiooncologista. Quando o dosimetrista faz esse delineamento, ele libera para o médico, né? E o médico o que faz? Ele tem que revisar o que o dosimetrista fez e aí ele faz o delineamento da lesão, né? Do GTV, CTV, PTV, e aí libera para o físico calcular, tá bom? Então é isso. Se o dosimetrista, em alguns serviços, o dosimetrista pode fazer o planejamento. Não existe nada contra o dosimetrista fazer o planejamento, desde que, ao terminar o planejamento, ele seja revisado, né, por um físico médico especialista em radioterapia, né? Ou seja, o especialista em radioterapia, ou ele faz o planejamento ou ele supervisiona os planejamentos da instalação. Bom, aí chega a parte dos sistemas de planejamento, né? Lá a gente tem o CAT 3D, né? Desde 2009. O Paulo lá tem o Eclipse, né? Que dá de 10-0 no meu. Existe contrato de manutenção vigente para todos os equipamentos emissores de radiação ionizante? Então, este contrato geralmente você faz lá no início da operação, né? E aí você vai mudando conforme você vai, se você está satisfeito ou não com este contrato. Fato é que esse armário tem que ter esse contrato, porque se ele pedir o contrato de manutenção dos aceleradores, né, dos aparelhos, dos
enfim, dos dispositivos emissores de radiação ionizante, você vai ter que mostrar, né? Então, é outro documento que você vai ter que usar uma vez por ano, né? Que tem que estar muito bem guardado. Existe livro de registro na física médica das manutenções realizadas nos equipamentos emissores de radiação ionizante. Então, quem trabalha já no serviço de radioterapia sabe que o acelerador ele é composto de vários dispositivos, né? É uma máquina que custa de 5 a 20 milhões, né, de reais ou até mais, e em algum momento uma peça do acelerador vai falhar, ou por exemplo o motor do multilift vai falhar, não é? Tem algumas coisas que estão na linha de ação do físico, apesar que a Associação Brasileira não recomenda o físico encabeçar esse tipo de coisa, mas se o físico não encabeçar esse tipo de coisa, o serviço não funciona, né? Vai ter um motivo de confusão aí no último congresso que eu fui. Enfim, você tem que ter esse relatório, né, da preventiva. Quando um problema estiver fora da sua linha de ação, você faz o quê? Você chama um engenheiro, o engenheiro vem, né, faz a chamada corretiva, e aí não basta só ele fazer a corretiva, né? Ele tem que gerar um relatório do que aconteceu e qual foi o procedimento adotado e te enviar isso, né? E aí você imprime isso, cola lá no seu livro de preventivas, guarda esse livro muito bem guardado naquele armário lá esperto que eu já tinha falado para vocês e deixa lá, que se pedirem você tem isso, ok? Existe registro da realização de análise de risco da instalação? Vamos lá. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, a questão da matriz de risco ficou bem forte mesmo para a Senem, né? E na nossa instalação a gente tem a metodologia do SEVRA. Basicamente o SEVRA é um conjunto de perguntas que você responde sim ou não. Por exemplo, existe segunda assinatura do físico em todos os planejamentos? Sim, né? Enfim, você vai responder em torno de 500 perguntas sim ou não. E no final, ele gera para você um gráfico de matriz de risco, tá? Onde ele vai te dizer uma porcentagem dos eventos, né, que são e que não são aceitáveis, né? Eu até deveria ter trazido esse gráfico para vocês, mas depois eu mando lá no grupo, né, para vocês darem uma visualizada. Mas basicamente são as perguntas que a gente tem. São todas as perguntas que podem ter no serviço de radioterapia, né? O seu fator filtro é medido anualmente? Então, cada pergunta vai ter um tipo de barreira, né? E as barreiras são classificadas em muito fraca, fraca, normal, robusta e muito robusta, né? Então, o ideal é que você tenha 100% das barreiras muito robustas, né? Mas você tem algumas coisas sim que, ao meu ver, aí até vou pedir para o Paulo falar depois, a gente tem algumas coisas que são impraticáveis em serviços de radioterapia no Brasil. Por exemplo, dosimetria em vivo na primeira sessão de tratamento do paciente. Eu, sinceramente, eu não conheço algum serviço que faça pelo menos uma dosimetria em vivo no paciente, né? Quanto mais em todos os pacientes. Seria o ideal, né? Mas parece ser uma coisa mais da realidade americana, né? Pode falar, Paulo. Acredito que esse daí ele se baseia muito naquele PSS, que é o padrão americano, né?
Sim, sim. Que é o Basic Standard Lines, né, segurança que você tem. Então eles acabam meio que copiando aquilo lá e colocando, mas esquece de olhar para o serviço do Brasil, entendeu? Entendi. Então acabam formulando esses princípios aí, como a dos em vivo, que não tem cabimento você utilizar no país que pouco tem 2 dosímetros clínicos por serviço, né? É isso aí. Que não tem nenhum. A gente não tem nem laboratórios de calibração no país o suficiente. É isso aí, Paulo. Então é meio difícil você falar assim, você faz dosimetria em vivo, aí você pergunta, tá, tudo bem, mas qual serviço do Brasil faz calibração de dosimetria em vivo hoje? É verdade, é verdade. Não é? Então, quando essa pergunta eu fiz para Flávia Teixeira, eu vou falar, posso falar 2 detalhes aqui? Oi? Posso falar de 2 detalhes? Claro, fica à vontade, a aula é pra isso. Uma vez eu falei até com a Flávia, né, da CNEM, eu perguntei 2 coisas para ela, né, porque como que você faz se você não tem como certificar que sua dosimetria em vivo está sendo feito corretamente, né? Porque a gente aqui não tem nenhum laboratório que a gente consiga mandar lá e especificar que o nosso está funcionando corretamente, porque não tem comparação. Isso. Esse é o grande detalhe, né? Eu falei para ela também o seguinte, normalmente no serviço são cobrados 2 físicos, né? Isso. Corretamente, beleza. Aí um físico é 44 horas, outro físico é 24 horas. Isso acontece muito em serviços. Aí de repente, o físico das 44 horas pediu férias. Como que faz? Não é verdade. São coisas também, como que vai ser controlado pela CNEM isso? Então tem coisas também que não são controladas pela CNEM. É verdade. E um outro detalhe da aula é, quem é IOE do serviço? Né? Porque tá acontecendo isso direto comigo, pelo menos. A pessoa manda mensagem, Paulo, aqui no serviço que eu cheguei, a moça da recepção tem dosímetros, a moça que trabalha na recepção lá de cima tem dosímetro, a moça da limpeza tem dosímetro. Então, se basear se você não se basear no cálculo de blindagem para determinar quem é IOE ou não, pode ser um risco até para o dono do serviço ter gastos desnecessários, né? Sim, sim. Porque se você determinou que a moça da recepção ela é um indivíduo do público considerado no cálculo de blindagem, não tem por que ela usar dosímetro. Isso. Mas ela vai até a sala de comando, tudo bem, mas ela vai quantas vezes? Ela vai o mesmo tanto de vezes que vai um paciente tratar, né? Que vai um acompanhante até ali. Então assim, tem coisas que às vezes no serviço o pessoal sai entregando dosímetro para todo mundo e depois a conta pesa para o patrão também, né? Então é só um detalhe também de gerenciamento que eu passo bastante isso daí, entendeu? Eu no caso particular já interpelaram, porque já chegou isso para mim uma vez, recepcionista tem que ter. Isso. E eu falei, não, mas ela só vai de vez em quando lá no comando, né? Não, mas tem que ter. Eu falei, tá bom. Aí eu coloquei um telefone lá. Pronto, eu falei, agora vocês não vão mais, vocês ligam e ligam numa hora que possa atender e aí vocês só vão lá se for necessário. Então, é para passar pro pessoal que está na aula, porque quando a gente for trabalhar no serviço, a gente tem que ter um sentimento um pouco de todo, sabe? A gente, o IOE, ser IOE é uma questão nobre, ser IOE é uma questão de responsabilidade, não é? Não é só a questão daquela pessoa que ganha 30% a mais, é só um detalhe. É isso aí, concordo plenamente. Vou deixar o correio. Obrigado, Paulo. De nada. Então, pessoal, ainda sobre a questão da dosimetria em vivo, tem até um amigo meu e do Paulo que está lá na Virgínia, que é o Vitor Gabriel, e ele falou que nesse serviço eles fazem dosimetria em vivo na primeira sessão de tratamento, né? Só que
a realidade americana é completamente diferente da brasileira. Na realidade americana, por exemplo, aqui eu faço tratamento de 90 pacientes por dia, né? Quando um acelerador desse é projetado, principalmente os aceleradores da Varia, que eu sei um pouco mais, eles são projetados para uma realidade de 35 a 50 pacientes por dia, né? Então eu creio que seja por isso que os aceleradores no Brasil precisem de mais preventivas, né? Porque você usa mais, né? Então é mais do que a capacidade dele suporta. Por exemplo, nos Estados Unidos você pode ter, num serviço de radioterapia, você pode ter um Trubin, que é o acelerador mais caro que existe, está cotado aí em 10 a 15 milhões, né? Para tratar 3 pacientes. Mas eu não sei se vocês viram uma vez um filme com Denzel Washington chamado eu acho que é O Preço da Coragem, alguma coisa assim, que ele tem que arranjar um coração para o filho dele, e aí ele não pode pagar porque o sistema de saúde americano ou você paga ou você morre, né? E aí no final ele quase que se suicida. Quase que se suicida, né, para dar o próprio coração para o filho, né? A realidade americana é aquilo ali do filme. Se você não tiver dinheiro, em termos brutos, é isso. Você morre, né? Eu tive uma amiga que foi para os Estados Unidos e se envolveu num acidente, foi parar no hospital. E aí, quando estava tudo certo, quando ela fez o procedimento, chegou a conta $5.000, ela pirou, tirou tudo que ela tinha assim, saiu andando e... Só que ela esqueceu, né, que o plano de saúde dela daqui do Brasil cumpria, né? Geralmente quando você faz uma viagem internacional você tem que fazer um seguro, né, para que esse tipo de coisa não aconteça. Mas enfim, é só para mostrar para vocês que às vezes a CNEM ou a Anvisa, eles pegam os documentos internacionais, fazem um Ctrl-C, Ctrl-V, mas eles não fazem a análise da realidade brasileira para ver se isso é execuível. E você colocar a questão da dosimetria em vivo, né, na primeira sessão para todos os pacientes, é algo que é bem difícil de ser realizado no Brasil assim hoje, né? Pode ser que daqui a 4, 5 anos a realidade seja diferente, né? Lá na Virgínia, onde o Vitor trabalha, isso já é realidade. Talvez aqui seja a realidade um dia. Hoje não é. Não dá para fazer isso em todos os pacientes, né? Então vamos lá para o 3, né? Existe registro da participação de toda a cadeia de responsabilidade na análise de risco? Então, esse servo, esse conjunto de perguntas, né, ele tem que ser analisado por todos esses profissionais, mas geralmente é só o físico que encabeça, né? Mas o último item é você dizer qual é a sua metodologia usada, né? O nosso lá é o SEVRA, né? Quantos pacientes sua instalação atende? Aí a gente tem o DataSUS, né? Dá pra gente pegar o quanto que a gente atende por ano, né? E aí você tem que fazer um inventário dos dispositivos geradores de radiação ionizante que você tem, né? Também você tem que descrever, né, quais são os seus monitores de área. E é claro, a data da última calibração, né, desses monitores. Eles têm que ser calibrados a cada 2 anos, né? A cada 2 anos você utiliza esses 2 monitores para fazer o levantamento radiométrico, né? Isso até é uma coisa que uma vez gerou uma confusão num serviço que eu estava, porque eu falei para o inspetor que na norma estava descrito que você só precisava ter um monitor, né? E aí o inspetor retrucou da seguinte maneira: quando você mandar para calibrar, você vai ficar sem monitor de área.
Eu falei, então vocês teriam que colocar na norma que são 2, né? Eu falei, se eu sei que eu só vou usar uma vez a cada 2 anos, eu posso me programar para fazer o levantamento radiométrico, que é a única vez que eu utilizo o monitor de área no serviço de radioterapia, né? Eu utilizo esse monitor de área uma vez a cada 2 anos. Então é sempre aquela questão que o Paulo falou. Às vezes a gente tem que pensar como se fosse o dono do serviço, né? Cara, você ter um monitor a mais, um monitor desse custa de 5 a 10 mil dólares, né? Só que você vai gastar 5 a 10 mil dólares para usar a cada 2 anos, quando você nem precisaria. Se você se programasse bem, daria para você fazer um levantamento radiométrico antes da data de vencimento e ficar só com um monitor de área só, né? Mas às vezes o inspetor vê cara crachá, então nesse ponto aí eu fui voto vencido, né? Mas ficou meu protesto. Tá lá, então a câmara de ionização não. Câmara de ionização você vai usar sei lá, 3, 4 vezes por mês, dependendo do número de aceleradores que você tenha. Então você vai utilizar muito mais a câmara de ionização do que o monitor de área, né? A câmara de ionização, assim como o monitor... Não, desculpa, não é a câmara de ionização, é o certificado de calibração do monitor de área, né? A cada 2 anos, monitor 1 e monitor 2 também a cada 2 anos, né? Que o inspetor me falou lá, se eu mandar um para calibrar, eu não vou ter mais outro, né? Uma aplicabilidade, agora existem casos e casos, né? Na minha opinião, por exemplo, quem tem bracterapia provavelmente teria que ter 2 monitores, porque um dos testes lá da bracterapia, de controle de qualidade, o paciente vai lá e vai fazer um procedimento de bracterapia de endométrio, né? Na bracterapia de endométrio, o paciente vai deitar na posição ginecológica, a enfermeira vai colocar os aplicadores, né? E aí a fonte de irídio 192 sai lá do dispositivo, né? Entra, fica interna lá a paciente, né? Faz os tempos de parada dela necessários para dar aquela curva de isodose do tratamento e depois ela é recolhida, né? Um dos testes de qualidade da bracterapia do final é você entrar com o monitor para ver se a fonte realmente foi recolhida. Se a fonte não foi recolhida, provavelmente o monitor ele vai dar uma pitada, né? Então, para esse teste de qualidade, e aí, por exemplo, você faz 3 ou 4 bracterapias por dia, aí sim, é legal você ter 2 monitores, né? Então, há casos e casos. Agora, a nossa estrela principal, o conjunto dosimétrico, né? A câmara de ionização, que a gente faz a dosimetria absoluta lá, que é o procedimento principal todos os meses, e que a gente faz também os testes anuais para ver se o acelerador está íntegro, né? Se ele está com as mesmas características dosimétricas do chamado primeiro comissionamento, né? Ou da primeira dosimetria. Tá lá o certificado de calibração, também a cada 2 anos você tem que calibrar, e é aquela questão que o Paulo falou. No Brasil nós tínhamos 2 laboratórios de calibração, que era o IRD e o IPEM. O camarada do IPEM, o tecnólogo do IPEM, ele se aposentou. Com isso, a gente ficou só com um laboratório de calibração para atender aproximadamente de 230 a 250 serviços de radioterapia em todo o Brasil. Cada serviço tem que ter 2 conjuntos dosimétricos. Ou seja, você pega tudo isso e multiplica por 2. Então, o que acontece é que a demanda por calibração de dosímetro é imensa, porque você só tem um laboratório para atender todo o Brasil.
Então, às vezes, você tem que mandar esse dosímetro para calibrar. Esse certificado tá velho, já tem um certificado novo, que eu não coloquei na pasta do Google Drive, já tá 2020 aqui já. O fato é que, por exemplo, aqui termina em 26 de novembro de 2018. Em maio de 2018 eu já teria que mandar para calibrar e rezar para Deus para chegar nessa data de 26 de 11 de 2018. Então, assim, isso era uma coisa para ser calibrada em 15 dias a um mês, mas leva 6 meses. Leva 6 meses por quê? Porque a fila é imensa. Então, às vezes, as normas, né, elas dão uma travada, né? Existem serviços particulares que entraram com pedido para também fazer esse procedimento. Mas a última conversa que eu tive com um representante foi... Acho que foi há mais ou menos 1 ano e meio atrás, e até agora não foi liberado. Eu não sei qual é a burocracia, porque a própria CNEM libera, né? Então é complicado essa parte do conjunto dosimétrico, e você ter só o IRD para calibrar de 200 a 250 serviços de radioterapia, sendo que cada serviço de radioterapia tem que ter 2 dosímetros, né? Tem que ter 2 conjuntos dosimétricos, né? O que a gente faz lá é mandar 6 meses antes da data de vencimento e rezar para Deus para que seja calibrado, né? Bom, existe registro dos testes trimestrais dos 2 conjuntos dosimétricos com a fonte de referência. Então, lá no seu serviço de radioterapia, você tem uma fonte de estrôncio, né? Estrôncio 90, e aí você faz esses testes de aferição com a fonte de estrôncio, né? Gera um relatório, guarda o relatório, né? Você faz 4 relatórios por ano e guarde esses relatórios lá naquela parte do armário, né? Porque esses relatórios você vai usar uma vez por ano, né? Os 2 eletrômetros, né? Eletrômetros possuem um mostrador digital de 4 dígitos, 1%, né? Se tem que ter 2 câmaras, tem que ter 2 eletrômetros, né? O serviço realiza tratamento de paciente com feixe de elétrons? No nosso caso não, mas se fosse sim, nós teríamos que ter uma câmara de placas paralelas no serviço, né? E aí, se você tem uma câmara de placas paralelas, você não precisa mandar calibrar ela no IRD. Você pode fazer sua própria calibração dentro do serviço de radioterapia. É chamado de calibração cruzada, né? Em princípios básicos, você coloca o dosímetro lá, a câmara de ionização que você usa, né? Que é a câmara cilíndrica, faz uma medida a uma determinada profundidade. Por exemplo, para esse feixe de 15 MeV, é algo entre 5 a 6 centímetros de profundidade, né? Você vai obter um valor lá de ionização, né? Por exemplo, 13. Aí você tira a câmara cilíndrica e coloca a câmara de placas paralelas na mesma profundidade. E aí você faz uma medida com a câmara de placas paralelas. Você vai obter um valor, por exemplo, 15, né? E aí você faz uma razão entre as 2 medidas. A medida obtida pela câmara de placas paralelas, a medida obtida pela câmara cilíndrica. Você faz uma razão, né? Em termos brutos, é isso, tá? Tem mais detalhes envolvidos, mas teria que fazer uma aula só sobre calibração cruzada para eu explicar isso para vocês, né? Mas em termos brutos é isso. O serviço realiza tratamento de pacientes com a técnica IMRT? A gente não realiza. Mas quem realiza tem que ter uma câmara, né, com um volume menor, né? Uma câmara de, por exemplo, a câmara cilíndrica é 0,6 centímetros cúbicos, né? Então a gente tem que ter uma câmara menor para serviços que realizam a técnica IMRT. Por quê? Porque a técnica IMRT ela utiliza campos e subcampos.
E muitos desses subcampos são campos pequenos. Então, para você ter uma dosimetria correta, você precisa de uma câmara de ionização com um volume menor, porque uma câmara cilíndrica ela pode superestimar ou subestimar esse valor que está sendo medido lá. Isso não é ideal. O ideal é que o valor seja correto, que tenha precisão. Então, para você ter precisão com campos pequenos, você precisa de uma câmara de ionização com um volume nominal menor do que a câmara que a gente tem calibrada no serviço. Tá ok? Bom, o serviço dispõe de avaliação planar de dose com matriz de detectores, né? O famoso Matrix, né? Quando você tem a técnica IMRT, para você fazer o controle de qualidade do paciente, você não consegue fazer o cálculo manual, porque no 3D o controle de qualidade ele pode ser feito pelo cálculo manual. O que a gente tem lá no serviço? A gente tem uma planilha esperta, onde a gente alimenta os valores de tratamento e ele gera uma MU para a gente. A gente compara essa MU com a que foi obtida no sistema de planejamento. Se estiver dentro da nossa faixa de tolerância estabelecida, o paciente está liberado para tratar. No IMRT é diferente, você não consegue fazer isso, porque ele tem uma distribuição de dose muito complexa e tem um conjunto de campos e subcampos. Se você fosse fazer o controle de qualidade à mão, você teria que fazer esse cálculo para cada campo e subcampo. Resumindo, você levaria um dia para fazer o controle de qualidade de um paciente, né? Você só trataria um paciente, sei lá, a cada 2 dias, né? No final da semana você estaria demitido, né? Basicamente é isso. Esse dispositivo não. Você posiciona o dispositivo, né? Ele vai irradiar com os mesmos campos e subcampos do paciente. Ele vai criar uma distribuição de dose dentro do Matrix, certo? Você vai pegar essa distribuição de dose do Matrix e vai comparar com a distribuição de dose que foi obtida no sistema de planejamento. Se estiver dentro da tolerância estabelecida, e essa tolerância é estabelecida pelo físico do serviço, né? Suponha 95% no 3%, né? 3 milímetros. Essa é a tolerância. Tá liberado? Vamos tratar. Ok. O serviço realiza tratamento de pacientes com a técnica de radiocirurgia. Aí é mais bruto. Se faz radiocirurgia, a próxima pergunta é: o serviço dispõe de uma câmara de ionização cilíndrica aberta à atmosfera e à prova d'água com volume nominal menor do que 0,03 centímetros associado a um dos eletrômetros? Ou seja, se você faz radiocirurgia, provavelmente você tem que ter um diodo ou uma câmara pinpoint, né? São as câmaras que eu conheço no mercado. É claro que tem muitas outras, né? Ok? Que aí o campo é menor ainda, né? Então a câmara tem que ter um volume muito menor. Se você tem essa câmara com um volume menor do que 0,03 centímetros cúbicos, então você tem que fazer uma calibração cruzada do seu dosímetro de referência com esse dosímetro que você tem. Ok? É o mesmo procedimento que é feito com os elétrons. Com os elétrons você tem que fazer a dosimetria com a câmara de placas paralelas, né? E aí você tem que fazer a chamada dosimetria de intercomparação. A mesma coisa você tem que fazer com essa câmara do volume menor ainda. Você tem que fazer uma dosimetria de intercomparação, né? Que basicamente é a razão entre uma medida e outra, né? De novo ele pergunta, né, se você tem avaliação planar de dose. Ele pergunta se você faz tratamentos com a técnica VMAT. Se o serviço dispõe de avaliação planar de dose, uma dosimetria rotacional ou matriz cilíndrica de detectores, né? Que a técnica VMAT, né,
ela gira, modula os colimadores, né? E em alguns casos também varia a taxa de dose, né? Então a matriz cilíndrica de detectores é a que tem maior precisão, né, na avaliação de dose e no controle de qualidade específico do paciente, né? O serviço realiza tratamento de pacientes com bracterapia de alta taxa de dose, HDR? Não. Mas se realizar, você tem que ter uma câmara de ionização do tipo poço, associada a um dos eletrômetros, né? O serviço dispõe de matriz de detectores para testes diários. Bom, pessoal, isso aí também entrou há pouco tempo nas normas da CNEI, né? Que é o fato de você ter que fazer uma dosimetria diária para verificar como que o acelerador está se comportando, né? Logo que eles lançaram a norma, foi bem difícil para os serviços se adaptarem, né? Porque só para você montar o dispositivo ali leva umas meia hora, né? O que você tem às vezes é o fantinho ali que você coloca e mede na hora, mas também não é tão tranquilo assim, né? Então o que se tem hoje a partir de uns 6 anos para cá, é um dispositivo planar de doses chamado PTW Quick Check, que basicamente é uma matriz de detectores. E aí o primeiro técnico do serviço, né, ou físico, que provavelmente chega no mesmo horário, quando ele chega, posiciona esse detector e aí faz o campo 10-10 e o campo 20-20 no acelerador. E aí ele já te dá uma resposta do fator de calibração diário do acelerador, né? É muito prático, você faz em 5 minutos aí essa dosimetria, né? Você paga um pouco caro, mas para você ter mais agilidade no serviço de radioterapia, né? É bem interessante você ter esse dispositivo planar, né? Senão você vai ter que montar lá tudo bonitinho para adquirir isso, né? Vamos lá. Você tem barômetro, né? Com essa resolução mínima de Hg ou de hectopascal. O parâmetro está calibrado há 2 anos com o certificado emitido pelo laboratório de calibração. Existe termômetro com essa resolução? O termômetro está calibrado? Se está calibrado, essa calibração tem 2 anos? Existe régua de 30 centímetros? A régua está calibrada num laboratório acreditado? Né? Você tem esse certificado? A instalação existe em nível de bolha? Esse nível de bolha está calibrado em um laboratório acreditado pela Rede Brasileira de Calibração? Né? Então, olha só o quanto de coisas que você tem para calibrar, né? Então, eu fiz esse diagrama para a gente não perder a conta e até coloquei aquele meme lá da Nazaré, né? Ela fica confusa, né? Então vamos lá. A cada 2 anos a gente tem os 2 conjuntos dosimétricos, né? Os 2 monitores de área, o barômetro e o termômetro, e a cada 5 anos a gente tem a régua e o nível de bolha, né? Como o conjunto dosimétrico de referência, se você fizer tratamento com elétrons, calibração cruzada ou calibração por intercomparação, né? Se você tiver técnicas de MRT, VMAT ou radiocirurgia, calibração cruzada por intercomparação com aquela câmara de volume menor, né? Pequenininha, a pinpoint, né? Que eu falei, ou o diodo, se você for usar, né? Então veja a quantidade de coisas que você tem que ter para que teu serviço funcione bem, né? E às vezes é normal você esquecer a data de calibração, né? Eu não esqueço mais porque eu fiz um Google Agenda e pedi para o Google Agenda me avisar 3 meses antes, né? Só o conjunto dosimétrico que eu pedi para me avisar 6 meses antes, justamente por aquela questão que eu tinha falado para vocês, de só ter um laboratório, que é o IRD,
para calibrar para todo mundo. Tá legal? Então assim, a gente passou uns 5 ou 6 slides, né? E esse diagrama aqui ele dá uma exemplificada, né? Nessa parte aí de tudo que você tem que ter calibrado, né? Então isso vai ajudar muito aí no teu controle de qualidade, né? Se você tiver tudo na data certinha, né? Se você, por exemplo, fizer uma dosimetria com conjunto dosimétrico vencido, apesar de supostamente a sua dosimetria estar correta, porque esse fator de calibração ele não varia muito ao longo dos anos, tá? Mas para CNEM é uma coisa não confiável, né? Então, já que está na norma, vamos cumprir, né? Agora a gente vai às fontes de teste, né? A nossa fonte de estrôncio. Essa nossa fonte de estrôncio, ela é usada para fazer a ferição de dosímetro, né? Você vai, pega o conjunto lá de conjunto dosimétrico de referência, você coloca lá dentro da fonte de estrôncio, aí mede coisas como repetitividade, reprodutibilidade, né? Você gera um relatório e aí você guarda, né? Para você dizer que esse seu dosímetro ele responde às características a que foi proposto, né? Ou toda vez que o seu dosímetro sair da sua instalação, suponha que você queira fazer uma auditoria externa. A auditoria externa não necessariamente ela precisa ser feita só pelo INCA, tá? Se o Paulo quiser fazer uma auditoria externa no meu serviço, ele pode vir tranquilamente, tá? Só que ele teria que trazer o dosímetro dele, né, para fazer isso. E se você tirar o dosímetro da sua instalação para esse objetivo, quando ele voltar, você vai ter que fazer a aferição dele. Ou seja, a cada 3 meses ou toda vez que houver essa questão de entrada e saída do dosímetro, né, por algum objetivo. Os equipamentos geradores de radiação ionizante, né, das técnicas que são usadas. Tá lá, no Ingá a gente só faz 3D conformacional, né? Há 3 anos atrás fazia 2D, mas graças a Deus essa desgraça foi embora. Aí você vai ter que enumerar todas as técnicas que você utiliza, né? Se você faz TBI, que é irradiação de corpo inteiro, se você faz TSI, né, que é irradiação de pele, né, de corpo inteiro também, se você faz IMRT, VMAT, radiocirurgia, se radiocirurgia se é com cone ou se é com multilif, né, com micro multilif, se você faz tomoterapia ou se você faz radiocirurgia com tomo ou com o gamma knife, né? Basicamente essa parte do requerimento ele engloba todas as técnicas que são possíveis de realizar no teu serviço, né? Até a rotovoltagem, que é um procedimento pré-histórico, né? Tem aqui. Agora a gente entra na questão do equipamento que é usado, né, para o tratamento, né, de teleterapia. Um deles é o cobalto, mas o cobalto ele vai cair em desuso, né? A CNEM não está mais autorizando fontes de cobalto, né? Você fazer essa renovação. Então a tendência é que os aceleradores lineares dominem aí. A Varia, até mesmo para contornar essa questão, o que ela fez? Ela projetou um acelerador novo, mais ou menos novo agora, né? Chamado Halcyon. O Halcyon ele parece uma tomografia e ele tem uma blindagem interna que faz com que a sala tenha uma menor espessura de blindagem, tá? Então é como se ele tivesse um beam stopper integrado nele, né? E o que acontece? Quando você faz isso, né, de colocar essa blindagem interna, é quase como se você pudesse tirar o equipamento de cobalto e colocar o Halcyon.
Então eles tiveram essa sacada de marketing, né? Vamos ter que tirar todos os cobaltos, né? Então, o que eu posso colocar lá para que substitua o cobalto e não tenha que mexer na barreira, não tem que colocar mais concreto, não tem que colocar placa de chumbo, enfim, e você não tem que fazer nenhuma modificação, né? É claro que você vai ter que ter um novo memorial de cálculo, né? Porque você tirou um dispositivo e colocou outro, né? Mas você não vai ter nenhuma fuga ali, tanto na barreira primária quanto na secundária, né? Então, eles projetaram esse acelerador aí para substituir o cobalto e eu até nem sei como é que está essa questão, porque veio a crise, né? Então eu creio que isso deva estar um pouco parado, né? Mas vamos voltar aqui. Tem comunicação oral, né? A partir da sala de comando. Essa comunicação funciona porque às vezes ele vai lá, faz um teste, né? Com um comunicador que você tem, e aí comunica da sala do comando para a sala de tratamento, né? Mas às vezes da sala para o comando não comunica. Aí o dispositivo é ineficiente, né? Então você provavelmente vai levar uma não conformidade, né? Porque o paciente ele tem que ter essa condição de sempre estar falando com um comando, né? Comunicação visual, né? Que é a observação do paciente durante o tratamento, né? E é até uma parte da norma. Quando você faz o tratamento, você tem que ficar o tempo inteiro de olho no paciente, né? Então, por isso que o técnico é uma barreira muito importante, né? Porque ele tem que estar sempre vigiando, tem que estar sempre olhando ali para a câmera para ver se está tudo certo. Às vezes o paciente levanta a mão, né? Sei lá, está a fim de se mexer ou está indisposto, aconteceu alguma coisa, né? Então ele tem que estar sempre observando aí para estar no auxílio do paciente, né? Se tem intertravamento quando você abre a porta, então isso é um teste que você faz diariamente. Você carrega uma dose e vai lá e abre de propósito a porta, né? Quando você abre, esse fecho tem que ser interrompido imediatamente. Isso não só no acelerador linear, mas como na braquiterapia, né? Controle de qualidade diário, isso. Existe sinalização luminosa com luz verde e vermelha, né? Quando está entregando lá o feixe de dose, acende uma luz, né? Quando não está, acende a outra. Então é basicamente isso é observado também, tá? Se você tem um dispositivo que abra a porta pelo lado externo, né? Isso é importante também. Deixa eu ver aqui. Se existe dispositivo de iluminação interna, né? No caso de suspensão de energia, né? Aquela luz de emergência. Se você tem vários botões de emergência, aí a gente tem redundância, né? E independência. Cada botão é independente do outro, né? Porque vamos supor, um falha, aí você tem que ter outra à disposição, correto? Então eu sei que sempre tem um botão de emergência ali no console, onde você entrega a dose. Tem um dentro da sala, um botão do tipo soco. Inclusive, uma vez, o próprio paciente foi lá e... Para que serve esse botão vermelho? Aí, bluft, né? Aí a gente olhou para a cara do outro e falou assim, para isso, para interromper tudo. Agora vai voltar 40 minutos para a gente fazer o seu tratamento. Ele se desculpou e tal, mas é isso, pessoal. Então você tem que ter condições de interromper o acelerador a qualquer hora, né? Existe botão de emergência inclusive dentro do próprio acelerador, certo? E aí ter os botões, você tem os botões, não adianta nada se você não testá-los, né? Só que o problema é que às vezes você testa e aí às vezes para o acelerador voltar é complicado porque vem uns interlocks, né? Umas coisas que realmente é difícil de resolver, né?
Então, sempre a minha recomendação, né, é que se faça o teste, por exemplo, ou quando for o último paciente, né, da clínica, e desliga e depois vê o que deu, né, e uma vez por semana, né. Inclusive, até quando foi o inspetor da Senem, isso eu fiquei sabendo por um amigo, foi na Redditor. E aí a inspetora, ela quis experimentar, né? E aí apertou o botão de emergência, funcionou direitinho, né? Mas depois veio com o interlock que não dava para tirar de jeito nenhum, tiveram que chamar a vária. Essa inspetora ficou toda sem graça, mas é isso, né? Às vezes acontece, né? Um botão de emergência aí é um gargalo, né, dentro do serviço de radioterapia, né? Existe controle de acesso ao comando e à porta de tratamento, e se existe, eles são adequados. Então, é exatamente o que eu falei para vocês, né? Para que não entre qualquer pessoa ali no comando, né? Às vezes o acompanhante, eu posso assistir daqui da sala de tratamento. Não pode. Só pode acompanhar até ali o posicionamento, mas na entrega de dose tem que sair, né? E tem aquela questão também, às vezes o paciente está nu, né? Está sendo observado pela câmera, né? E aí entra uma pessoa que não tem nada a ver com o tratamento, né? E olha a pessoa ali nua. Pô, complicado, né, pessoal? Existe sinalização, existe o trifólio, existe botão de emergência disponível em local adequado, né? Então o procedimento de emergência, né, a gente deixa pendurado ali bem na frente dos técnicos, né, para dizer, né, se acontecer evento tal, você faz isso, se acontecer evento tal, você faz isso, né? No ruim de tudo, você aperta os botões de emergência e espera para ver o que acontece, né? Na porta também tem que ter o telefone do supervisor afixado. E se esse serviço dispõe a barra em T disponível em local adequado. Essa barra em T, ela é para fonte de cobalto, né? Porque às vezes ela pode travar, e aí você tem essa barra em T para que você possa fazer o procedimento de tentar colocar a fonte de volta, né? Nisso que você faz esse procedimento, você está exposto, né? Mas, já que é para ser supervisor de proteção radiológica, então você é o único profissional que pode encabeçar isso e dar segurança, né, aos outros IOEs, né? Bom, agora os testes funcionais, né? Se o console está funcionando, equipamento, porta, no sistema de emergência, em sistema de retorno da fonte, se está funcionando, o movimento da estativa, do cabeçote, da mesa, e as precisões, né, de telêmetro, indicador de campo luminoso e indicadores de posição, né? Como não tem cobalto lá, tudo não se aplica para mim nesse caso, né? Então só estou colocando aqui para vocês para explicar, né? Temporizador, né? Reprodutibilidade, posição da fonte, os aspectos mecânicos, indicadores de estativa, colimador, isocentro mecânico, né? Horizontalidade da mesa e campo reticulado, e os aspectos dosimétricos. A constância e referência, planura e simetria, né? Que são quando você coloca o detector planar para fazer a dosimetria mensal, ele já te dá isso, né? Do trimestral, simetria, paralelismo, ortogonalidade, campo luminoso, indicador de tamanho de campo também, reprodutibilidade da dose de referência, a constância com fatores de campo, fatores de transmissão. Então esses são os testes anuais, né? Os testes anuais, eles são um pouquinho mais complexos, né? Basicamente você tem que fazer um mini comissionamento, né? Sei lá,
O tamanho de campo é feito com campo 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7, 8x8, 10x10, 15x15, 20x20, 30x30, 40x40, né? No teste anual, você escolhe 4 tamanhos de campo e verifica se eles estão em conformidade com o primeiro comissionamento, tá ok? Então geralmente você mede o 5x5, o 10x10, o 20x20 e o 30x30, né? Mas aí é da escolha do operador, né? De quem está realizando, ok? Constância dos acessórios, né? Por exemplo, você tem, a gente não tem mais, né? Mas antigamente a gente tinha a bandeja lá para colocar o bloco. Essa bandeja era feita de um acrílico, né? E esse acrílico ele reduzia a dose em 2,5%. Então o que a gente tinha que fazer? Colocar 2,5% a mais de MU. Então a gente tinha o chamado fator bandeja, né? Isso é uma coisa, isso é um dispositivo, um acessório que fica na frente do acelerador, né? Então, todo ano a gente tinha que medir o fator bandeja para ver se ele continuava com o mesmo valor, que é 0,975, tá ok? Constância dos fatores de transmissão do filtro. O filtro não sei se vocês conhecem, né? São os acessórios em formato de cunha que são colocados em frente ao acelerador, e aí você carrega uma dose, né? Aí você mede essa dose no campo 10-10 sem filtro e mede essa dose no campo 10-10 com filtro e faz uma razão entre a dose, né? A dose ou a carga, né? Nesse caso é a carga, porque você está medindo com a câmara de ionização. Então, a câmara de ionização, na verdade, você mede carga, mas com o certificado de calibração que você tem, você converte a carga em dose, né? Então, eu posso falar tanto um quanto o outro. Mas, enfim, você mede essa dose com filtro e faz a razão com a medida da dose sem filtro. A razão entre as duas medidas vai me fornecer o fator filtro, né? Por exemplo, do filtro 60, ele tem um fator filtro de 0,333. Tá bom. Então no ano que vem a medida dele vai ter que ser quanto? 0,333. No ano subsequente também. Então essas medidas elas têm que ter uma tolerância de até 2%, né? Bom, agora vamos sobre as particularidades da bracterapia de alta taxa de dose, né? Vamos àquelas perguntas de sim ou não. De novo, comunicação oral, observação do paciente, né? A câmera, comunicação visual, dispositivo de intertravamento em perfeito funcionamento, que funcionam se a sala for aberta, né? Então você carrega lá uma dose e aí você abre a porta. Sim, quando você abrir a porta, essa dose tem que ser interrompida e a fonte tem que ser recolhida, né? No caso da bracterapia, porque a bracterapia ela é feita com uma fonte de irídio 192, né? E aí é o robozinho que manda lá para dentro da paciente, ok? Luz vermelha, né? Luz verde para sinalizar a entrega ou não entrega de dose. Dispositivo para abertura do lado interno, né? Se existe a luz de emergência, né? Se existe todos os botões de emergência para cumprir o objetivo, né? Então todos eles lá, 5 ou 6 botões de emergência, né? Para interromper o fecho. E se o botão de emergência da mesa está funcionando corretamente. Então, assim como lá no console eu tenho um botão de emergência, lá na mesa de tratamento da bracterapia a gente também tem que ter, né? Para ter essa possibilidade de interromper do lado de fora.
se o controle de acesso é adequado, se existe o trifólio, se existe o procedimento de emergência fixado, se tem o telefone do responsável técnico, do supervisor de radioproteção, do seu substituto, se existe monitor de área, né, e ele está fixado no interior da sala de tratamento, se existe o cofre para recolhimento da fonte dentro da sala de HDR. Isso acontece o seguinte, graças a Deus que nunca aconteceu comigo, mas pode acontecer, né, e a probabilidade é bem pequena, de quando você apertar o botão de emergência, o robozinho lá que controla, né, a fonte, não recolher a fonte, né? E aí o que acontece? Se isso acontece no meio do procedimento de braquiterapia, vai estar todo mundo exposto, né? Paciente, enfermagem, enfim. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá com alicate, né? Cortar o fio que tem a fonte, pegar a fonte com uma pinça e colocar dentro desse cofre. Então, é por isso que dentro da sala de braquiterapia sempre tem esse cofrinho aí, mas eu nunca ouvi falar de algum caso que tenha que usar. Mas já existiram acidentes com braquiterapia em que se esqueceu a fonte dentro da paciente e ela veio a óbito, né? Então, todo o cuidado que se tem no serviço de radioterapia é necessário, né? A pinça que eu falei para vocês, né? Se for necessário usar, você não vai cortar o fio e pegar com a mão, né? Então você pega com a pinça, né? Porque aí você já coloca o fator distância, né? Você já vai estar sendo exposto. Então você tem que tornar essa exposição tão baixa quanto razoavelmente execuível, né? O ALARA. Se existe ferramenta para cortar esse cabo de aço, né? Aquele alicate que eu tinha falado para vocês, né? E se existe indicador cumulativo do tempo real de fonte exposta, né? Interruptores, luzes e alarmes, a funcionalidade, né? Painel do comando, baterias impressoras, inspeção visual de condutores de fonte. E isso aqui é a dosimetria, né? A dosimetria você calcula a taxa de Kerman, né? Então você tem que fazer isso também mensalmente. Agora aqui a gente tem braquiterapia de baixa taxa de dose, que basicamente os testes são os mesmos, né? Se tem trifólio, se tem inventário de fontes, se tem pinça para pegar, se tem registro de movimentação, se tem procedimento de energia, telefone do responsável técnico, supervisor, né? Se está no procedimento de emergência, se o controle de acesso é adequado, se existe registro de levantamento radiométrico das fontes, das vizinhanças, né? A enfermaria, onde está localizada, a quantidade de pacientes tratados simultaneamente, a quantidade de leitos e a quantidade de biomos, né? Se realiza apenas esse procedimento, se tem trifólio, né? Se existe procedimento de emergência, isso na enfermaria, tá? Parece que está repetindo, mas é na enfermaria, né? E se existe até mesmo levantamento radiométrico na enfermaria. Tem essa questão para alta-voltagem, né? Mas os testes são os mesmos, então, né? Controle de acesso, trifólio, procedimento de emergência, observação visual, comunicação oral. E agora vamos ao último, né? Nossa grande estrela, que é o acelerador linear, né? Então eu preenchi com o meu acelerador, né? O número de turnos atendidos, manhã, tarde e noite, média de pacientes tratados por dia, né? Nos últimos 12 meses. Então peguei aquele 752, né? E dividi pelo número de meses. Número de pacientes que foi proposto no relatório preliminar de análise de segurança. Então, quando você vai inaugurar um serviço de radioterapia, para você construir, você tem que ter uma noção do quanto de pacientes você vai tratar, né?
em um dia, né? Então, que foi proposto no RPAS foi 90, então está fazendo 62, então está dentro lá das conformidades, né? Isso aqui é obrigatório, ter 2 técnicos por turno. Esse tempo de Bignon, né, é um cálculo que é feito, né, que é a carga de trabalho, basicamente a carga de trabalho da instalação sobre a taxa de dose média que é utilizada, né? Você obtém esse tempo de Bignon. Agora olha só aqui, qual é o número do ofício de autorização para a construção da CENEM para a sala do acelerador linear? Gente, o INGAR, ele inaugurou em 1998, certo? Só que é um acelerador lento, chamado Orion, e graças a Deus eu não peguei, mas as pessoas falam miséria desse Orion, né? E aí em 2009, né, eles trouxeram o Clenac 600C, né? E aí teve que se fazer uma nova autorização para a construção, né? Enfim, essa autorização para a construção saiu em 2009, a gente está em 2021, né? Quando eles mandaram esse requerimento para mim, eu demorei uma semana para achar esse ofício. Então, assim, realmente é uma coisa que, sei lá, você vai usar só uma vez na vida, né? Mas tem documento que tem que ter, porque se você não tiver esse ofício, já era, você vai levar uma não conformidade, né? Bom, 0% de MRT, o Paulo deve ser mais ou menos 80% a 70%, né? Número de pacientes atendidos por semana, a MU média, né? Se tivesse MU para IMRT, eu teria que colocar aqui. No ofício para autorização para construção, foi contemplada a carga de trabalho para a técnica IMRT? Bom, pessoal, é o seguinte, vamos lá. Temos 2 modalidades de tratamento diferentes, que é o 3D e o IMRT, tá? Quando a gente tem IMRT, a gente tem uma composição de campos e subcampos. E eu já havia falado para vocês que a maioria desses subcampos são campos pequenos. Quando você tem um campo pequeno, você perde um pouco, perde, né, o rendimento na entrega de dose. Então, para você manter o rendimento como foi planejado, você tem que fazer o quê? Você tem que aumentar a MU. Então, resumindo, quando você tem IMRT, muito provavelmente você vai ter uma MU maior do que um tratamento convencional, do que um tratamento 3D, né? E você tem que quantificar isso. No seu projeto de blindagem,